Como Mágica é uma animação da Netflix que foi lançada agora dia 1º de maio de 2026. Estou gravando esse vídeo no dia 19 de maio de 2026 e já é um recorde de visualizações, está em primeiro lugar ali no ranking dos mais assistidos da Netflix. E embora sim seja um filme infantil, supostamente, eu consegui ver nele vários ensinamentos, várias reflexões para a gente fazer. Então, vou te convidar para a gente fazer uma análise psicanalítica desse filme aqui comigo. Vamos juntas! Olá, sejam todas muito bem-vindas a este canal. O meu nome é Cíntia Blanc, sou terapeuta integrativa com graduação e pós em terapias integrativas e complementares e também tenho formação em psicanálise e terapia junguiana. E neste momento da minha vida estou completando a formação como arte-terapeuta, que é uma área que acaba sempre tocando muito o lado terapêutico da vida quando a gente vai analisar livros, filmes e usar também a leitura e a escrita de forma terapêutica. Então, quando eu assisti esse filme do Como Mágica, a mim me veio várias reflexões que podem servir para autoconhecimento e para desenvolvimento pessoal. Eu não vou dar resumo do filme, então quem quiser procurar o resumo aí na internet ou preferir assistir ele antes de ver essa análise psicanalítica, vou deixar à vontade. Provavelmente terá spoilers, mas não vai ser eu contando o resumo do filme, então acredito que também não impediria você vir a assistir ele, né? Mas fique avisado que provavelmente haverão aí alguns temas que podem soar como um spoiler, tá bom? Então eu vou falar sobre 4 pontos que eu percebi nesse filme que tem conexão aí com a psicanálise integrativa. E o primeiro tema que eu quero analisar é trauma transgeracional. Inclusive eu até fiz um post lá na minha rede social sobre esse tema. E aí eu falei mais detalhadamente sobre trauma transgeracional e o filme Como Mágica, mas vou falar aqui também. Se você quiser saber mais detalhes, pode ir lá no meu Instagram, que vai estar lá também. Mas o que é um trauma transgeracional? Poderíamos falar de forma geral que é uma marca mental que nos é inserida pelos nossos antepassados e que na verdade não é uma ferida nossa, né? Então são aqueles preconceitos, são aqueles traumas que outras gerações passaram e que aquilo nos é ensinado como óbvio e como uma ferida que também é nossa, quando na verdade sabemos que o tempo muda, as relações mudam, a vida muda. E o que é uma ferida de talvez uma geração não seja de outra. O que é uma ferida de uma pessoa específica, de um antepassado seu, é dele, não é seu. Então, esse tema da ferida, desse trauma transgeracional, a gente vê no filme Como Mágica, naquele momento bem lá no inicinho do filme, em que a avó do Ollie, ela conta a lenda do lobo de fogo como uma coisa assustadora. E até o clima ali do filme, no momento em que é contada a lenda do lobo de fogo, nossa, é cheia de não ditos. Então, nossa, não vamos falar sobre isso, vamos evitar esse assunto. Mas ele não pode saber ainda, é muito cedo, não, tem que contar, mas é uma coisa horrível. Então tem todo aquele clima ali no momento em que se fala da lenda do lobo de fogo para Ollie, e é um exemplo muito claro de um trauma transgeracional. Como que isso pode aparecer na nossa vida? Sim, pode aparecer em diálogos familiares nesse mesmo sentido de não conte aquela história,
para ela. Não, ela é muito nova para ficar sabendo disso que aconteceu. Ou não, isso é um segredo de família, nós não devemos falar, é um segredo do fulano, é um segredo do ciclano, não é para ficar falando. Pode aparecer assim, mas os traumas transgeracionais, eles muitas vezes aparecem também de outra forma, que é aquelas conversas paralelas. Então, vamos pegar aí o universo feminino mesmo como exemplo. Em uma roda de conversa ali das tias, primas mais velhas, uma pré-adolescente ouve conversas do tipo: homem nenhum presta, porque olha o que a sua avó, o que a sua bisavó sofreu, olha o que a minha tia, minha prima passou. E aí essa pessoa, essa pré-adolescente, por exemplo, ouve aquilo e acha que realmente homem nenhum presta e fica com um trauma que ela não vivenciou. Ela já teve experiências de relacionamentos negativos para ter esse julgamento? Não, mas talvez ela incorpore esse conceito nela a ponto de tomar aquilo como verdade, quando na verdade a experiência dela seria única. Então, esse é um exemplo. Essas conversas paralelas que muitas vezes acontecem em família, já taxando coisas certas, coisas erradas, coisas ruins, em que, na verdade, não permite ali uma experiência pessoal, são considerados também traumas transgeracionais. E no caso do filme Como Mágica, aparece nesses segredos do povo, aparece nessa lenda ali da ilha, em que tem todo aquele teor de perigo. E esse é outra característica dos traumas transgeracionais, que é o tom do cuidado, que é o tom do amor. Então, tanto ali na lenda do Lobo de Fogo, quando a avó conta, quando a própria mãe hesita que essa lenda seja contada, quando o pai diz que tem que contar porque aquilo vai ser educativo, vai ser instrutivo para Ollie não querer sair da ilha, tem esse tom de educação, de instrução, de vamos ensinar através dessa experiência negativa que nós tivemos e que, como foi negativo para a gente, vai ser negativo para você também. Então, o trauma transgeracional, ele tem esse tom de cuidado. Por isso que muitas vezes é bem confuso conseguir identificar um trauma transgeracional que vira uma crença muito forte na pessoa. O exemplo que eu dei ali de uma pré-adolescente ouvindo, né, uma conversa paralela de tias, primas mais velhas, falando de figuras masculinas. Também, elas provavelmente estariam num diálogo falando sobre a necessidade de ter cuidado com homens ou até evitá-los, né? Então, o quanto isso seria perigoso, ruim, nocivo, logo, evite sofrer por isso. Então, sempre tem esse tom. E aí, nos atendimentos terapêuticos, nós como terapeutas, a gente tem que ter um olhar bem cuidadoso sobre isso também, porque permeia as biografias, os traumas transgeracionais, e muitas vezes é difícil conseguir identificar ali o que é um trauma transgeracional, o que é uma experiência, o que é uma busca por uma confirmação de um trauma. Então, é um tema complexo, mas muito presente na vida real e que está no filme Como Mágica. Segundo tema para analisarmos é alteridade e espelho. Aqui, mais especificamente, naqueles momentos em que há as trocas de corpo, né? Em que tanto Ollie quanto a Ivy, principalmente, outros personagens depois também acontece, mas principalmente esses dois personagens principais ali do filme, quando eles ficam trocando de corpo, mudando para outras formas. E alteridade, aqui a gente pode entender sobre esse próprio movimento de entendermos o outro. O quanto nós usamos expressões do tipo: ah, se eu estivesse na sua pele, se eu fosse você, enfim. Mas que, na verdade, em geral, quando se usa essa expressão, não é bem se eu estivesse na sua pele, né? Então, se eu fosse você, é meio que se esse problema acontecesse comigo.
Então entende que é uma diferença, porque estar no corpo, vamos colocar assim, do outro, a gente está falando aqui de um grande exercício de sentir de fato uma experiência corporal, física daquela pessoa, que é esse movimento da alteridade que a gente percebe ali no filme. Então, quando esses dois personagens, o Oli e a Eve, elas trocam de corpo, existe várias falas, várias situações em que realmente aparece essa comparação do mas eu tenho asas, você não tem. Se eu tivesse as minhas asas, eu já estaria voando, mas agora eu estou no corpo de um pouco. Então, há essas falas e há essas reflexões também entre os personagens. Como, por exemplo, né, a Eve, como um Javan, ela é um pássaro predador e voa muito. Já o Coco, ele tem que se esconder, tem que viver escondido, porque ele é a presa de, acho que praticamente todos os animais lá do vale. Então, quando acontece esses movimentos de troca mesmo de corpo, começa a se perceber essa diferença entre estar na vida de um e estar na vida de outro. O que significa um e o outro. E ao mesmo tempo que tem esse movimento então de alteridade, um experienciar as dificuldades e as características da vida do outro, na pele mesmo, de fato. E conectado com a alteridade, a gente teria também aqui o espelho. Então, quando há essa troca de corpo, também se percebe o quanto há similaridades com o outro. Então, um vendo no outro coisas semelhantes. Vê o outro como um espelho, se vê refletido como o outro. Então aqui vou colocar um spoiler, né? Mas há uma cena em que ambos percebem, descobrem, né, dialogando que os dois estavam lutando pela sobrevivência das suas comunidades, das suas espécies. Então, tanto a Eve quanto o Oli, um sendo presa e o outro sendo predador, um tendo asas voando, o outro se escondendo embaixo da terra, mas as duas espécies, os Poco e os Javan, eles estavam lutando pela sua sobrevivência. Ambas espécies estavam ficando sem comida e uma espécie não fazia ideia da outra. Ambas achavam que as duas viviam em abundância, então logo pegar o alimento de uma ou de outra não faria falta. E naquele momento, quando há essa troca de corpo, se percebe também isso, elas dialogando, né, os personagens dialogando, eles percebem que existem similaridades de ambos. Existem coisas muito parecidas entre eles, apesar de várias diferenças. Então aqui eu colocaria esse tema da alteridade e do espelho juntos, para a gente inclusive pensar o que, se a gente pegar o tema, né, da alteridade, o que eu pensaria de mim mesma se eu estivesse fora do meu corpo, né? Então, se acontecesse algo do tipo, né, de outra pessoa estar no meu corpo e eu estar no corpo de outra pessoa e eu me visse, como eu me veria, né? Que histórias eu conto para mim mesma, que histórias eu ouço dos outros que fazem parte da minha formação. E que daqui a pouco, se eu estivesse do outro lado da moeda, eu entenderia de forma completamente diferente, né? E na parte do espelho, uma reflexão que fica é o que eu posso ver refletido no outro que sou eu. Então, quando eu convivo, converso com as pessoas, interajo, me relaciono, o que de mim tem no outro também? O que nos aproxima e não nos afasta? Muitas vezes a gente foca tanto nas diferenças, nas singularidades, e a gente se esquece que tão importante quanto isso é também olhar o que nos aproxima, o que nos torna juntos, o que nos une a alguma coisa. Terceiro tópico é ferida de exclusão. Aqui há um spoiler, sim. Então, se você quiser pular essa parte, enfim, que é a parte do
Bugle, que é aquele peixinho simpático, super auxiliador ali, ajudando todo mundo e bem de boa com a vida, engraçadinho, conhecedor de todos os lugares e muito prestativo, né? Então, tem uma reviravolta ali na história do Bugle e o Bugle, ele é a ferida da exclusão. Por quê? Em um diálogo muito rapidinho, que existe ali num momento de revelação do filme, o Bugle, ele comenta que ele era um lobo, mas ele foi o menor da matilha dele. Ele era o menor e o mais fraco. E a matilha deixou ele, abandonou ele, porque ele não teria como sobreviver. E que aí ele prometeu que um dia ele voltaria e se vingaria. E que ele destruiria tudo, né? Então, essa parte é muito importante para a gente pensar na ferida da exclusão. Freud mesmo diz que a humilhação, ela, quando não elaborada, ela não desaparece. Ela se converte em algum outro tipo de representação, que foi o que aconteceu no caso com o Bugle. E além do tema humilhação, então se a gente pega essa ferida da exclusão, entraria junto humilhação, e outro tema que entraria também aqui seria a própria inveja. E sobre a inveja, eu acho bem interessante citar a própria Melanie Klein, em que ela fala que a inveja, quando não há um espaço para ser elaborada, para ser reconhecida e sentida, ela muito provavelmente vai encontrar um caminho de destruição, de impulso destrutivo frente a algo, que é exatamente o que acaba se revelando o Bugle. E outro tema que super se conecta com essa ideia da ferida de exclusão é a própria teoria da Karen Horney, em que ela fala que a criança, quando ela não recebe um pertencimento genuíno, ela não desenvolve segurança interna e, além disso, ela acaba criando estratégias de enfrentamento para essa insegurança interna que acabou tomando posse dela. E cita 3 principais caminhos de estratégia de enfrentamento, que é a sedução, o controle ou o ataque. E no caso do Bugle, é a estratégia de ataque que ele acaba adotando. E na verdade, né, se a gente olha mais detalhadamente, acho que ele utiliza as 3, né? Em um primeiro momento, enquanto ele ainda é peixe, ele adota uma própria estratégia de sedução, quando ele faz toda aquela amizade ali com a Eve e com o Ollie. Depois é o impulso da destruição junto, na verdade, com o controle. Então, sim, a destruição acaba sendo o ponto final, mas uma destruição também com o objetivo ali de controle do próprio vale. Então, esses movimentos de exclusão, de abandono, de humilhação, eles não ficam só no momento, eles depois se reverberam na vida de outras formas. Nesse filme, como mágica, ele aparece nesse extremo, nessa manifestação ali de destruição total do vale com o Lobo de Fogo. Mas o quanto isso pode estar sendo usado em quantidades bem menores aí na vida real, na vida cotidiana de todas nós. Então, tanto nós como aquelas que sofreram abandono, exclusão, utilizando esse tipo de estratégia e que muito provavelmente pressupõe a não elaboração desse trauma, mas também nós reconhecemos nos outros. Então a gente consegue perceber que a ação e a reação talvez de pessoas difíceis que a gente convive tem como raiz esse tema, uma ferida de exclusão. E por fim, o último tópico que eu quero trazer para reflexão é a individuação. Por quê? Eve e Ollie passam por
toda uma jornada ao longo do filme como mágica. Então há essas trocas de corpo para diferentes animais, diferentes seres ali do vale, passam por aventuras, passam por sofrimento, passam por complicações, momentos de alegria, momentos de distração, esperança, desesperança, enfim, passam por muitas emoções. E ao final, mesmo havendo todas essas trocas de corpo, não é uma escolha pessoal delas ficar em um corpo diferente do que elas nasceram. Cada uma retorna ao seu corpo de origem, mas muito sábias, mas muito consciente, muito com sabedoria, com maturidade. E o processo de individuação, que é uma teoria junguiana de Carl Gustav Jung, é esse momento de nos tornarmos quem nós realmente somos. Então elas passaram por exemplo, pegando lá o exemplo inicial do Ollie, em que tinha aquela marca mental do trauma transgeracional que foi ensinado sobre os perigos de todos os seres e da vida longe da ilha, fora da ilha. Ollie consegue aprender que existem outros tipos de vida, que existem outras formas de viver em comunidade, que outros animais existem, que outros animais também passam por semelhantes desafios que os próprios Pucco passam. E tudo isso faz parte ali de um amadurecimento, de um crescimento dos personagens. Então, o processo de individuação, como tornar-nos quem nós realmente somos, é aprender com as experiências. E se a gente pega a própria Von Franz, que foi uma discípula de Jung, uma discípula direta de Jung, ela vai falar que no caso da individuação feminina, dos processos de amadurecimento da mulher, inclui na individuação feminina que a mulher se depare com aquilo que ela mais teme. E foi exatamente experiências desse tipo que tanto a Eve quanto o Ollie, eles passam ao longo do filme, de se depararem com situações extremas de medos muito grandes que cada um tem. Cada um com a sua realidade, com a sua personalidade, mas como parte ali do seu processo de desenvolvimento pessoal. Então, meus amores, espero que tenham gostado dessa análise psicanalítica do filme Como Mágica. Eu chorei horrores e depois gostaria de saber aí nos comentários se você gostou do filme, se você conseguiu ver aí esses elementos que eu trouxe para você, se daqui a pouco você vai rever o filme para buscar essas análises que eu fiz ou que outras reflexões te vieram. E vou te fazer um pedido mais especial ainda. Deixar o like? Sim, pode deixar o like, pode compartilhar, isso aí sempre é bem-vindo. Mas o meu pedido especial, acima de tudo, gostaria de saber que outros filmes, livros, você gostaria de ver com uma análise psicanalítica por aqui. E sempre com esse olhar para além da psicanálise, mas também um olhar integrativo. Então, gostaria de ver também seus comentários e sugestões aqui embaixo para conversarmos juntas, construirmos esse conhecimento em grupo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.